Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Mais uma vez aqui estamos, no terceiro domingo. Aqui quem vos fala é a Terezinha, que faz parte da equipe do programa. E hoje está aqui comigo o Antônio Marcos e a Michela. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, Teca. Bom dia, Michela. Bom dia, Cacá. Sempre muito feliz de poder participar junto com vocês, sempre aos domingos. Aqui na Rádio Londrina, nós trazendo um pouco da doutrina espírita junto, para nós aprendermos juntos com os ensinamentos de Jesus. Bom dia, Michela. Bom dia, pessoal. Que esse domingo seja abençoado. Que Jesus entre com todas essas palavras e estudo em nossas casas, trazendo luz ao nosso coração, trazendo o reino de Deus e a paz ao mundo para todos. Como primeiro momento, então, nós já vamos passar para o momento espírita, que traz como tema hoje pessoas em potes de geleia. Vamos ver o que ele nos traz. Transformamos as pessoas em potes de geleia. Sim, toda vez que julgamos precipitadamente, que criamos rótulos, estamos comparando as pessoas a objetos. Objetos podem muitas vezes ser facilmente explicados, descritos, compreendidos. Basta um desenho, um esquema ou algumas palavras e está tudo resolvido. São conhecidos os jogos de mímica, nos quais os oponentes precisam adivinhar uma palavra, uma frase, através da compreensão dos gestos do outro. O problema está quando desejamos usar essa nossa habilidade de descrever rapidamente alguma coisa no convívio com as pessoas. Pessoas são espíritos, almas complexas, de realidades múltiplas e possibilidades infinitas. Avaliá-las com superficialidade é desrespeitá-las em sua essência divina. O grande escritor russo Leon Tolstói afirma que um dos nossos preconceitos mais comuns e disseminados é o de que cada pessoa tem uma característica fixa. Segundo ele, tal preconceito faz com que existam apenas pessoas boas ou pessoas más, pessoas inteligentes ou pessoas estúpidas, pessoas frias ou pessoas quentes. Muitas vezes, com o objetivo de simplificar, nós empobrecemos e menosprezamos as pessoas. Nossos próprios hábitos de linguagem precisam ser revistos, pois muitos deles nos acostumam ao rótulo fácil. Você lembra de fulano de tal? Não lembro, responde o outro. Aquele magrinho com nariz pontudo, lembra? Ah, sim, claro, agora lembrei. Aí se encontra o embrião do vício dos rótulos. Pode ser uma observação sem maldade que apenas ajude a lembrar mais facilmente das pessoas, mas por vezes desenvolve em nós essa prática desagradável. Logo mais, estaremos nos servindo habitualmente de expressões como Beltrano é falso mesmo, cuidado com o que ele diz. Obviamente que podemos identificar as dificuldades das pessoas. É algo comum na vida de relacionamento. Mas avaliar toda uma personalidade, todo o universo de um espírito reencarnado e resumi-lo em uma frase, em um rótulo, é pequeno e simplista demais. Aplicando um rótulo a alguém, principalmente os negativos, estamos afirmando que ele não é capaz de mudar, de crescer. Estamos dizendo que a pessoa é assim e pronto. Também aplicamos rótulos a nós mesmos. Colamos na testa um adesivo dizendo: sou teimoso. Não pense em vencer qualquer discussão comigo. É uma autorrotulagem,
uma expressão de acomodação perante uma imperfeição, da qual muitas vezes chegamos a nos orgulhar. Até mesmo os rótulos positivos são preocupantes. Quando, por exemplo, aquele amigo que carregava em sua fronte o rótulo de bonzinho faz conosco algo que mostra uma característica oposta, vem a decepção. Nunca esperava isso dele. Expressão típica de quem não conhece o outro em profundidade e que preferiu ficar na superficialidade da rotulagem. Todos somos almas sendo automoldadas a todo instante. Nem temos imperfeições fixas que ficarão para sempre conosco, nem virtudes em grau de excelência que não nos permitam o equívoco em situação alguma. Lembremos, rótulos são para potes de geleia e não para pessoas. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, prezados ouvintes, a mensagem do Momento Espírita. E ela veio nos trazer, na verdade, nos fazer um chamamento, né? Chamar a nossa atenção, às vezes, para os nossos comportamentos. Porque isso é um hábito que, às vezes, a gente às vezes nem percebe que faz, né? Que é rotular o outro. E a gente tem que se policiar mesmo em relação a isso. Porque muitas vezes você fala assim, aquela que é mais gordinha, ou aquela que é mais assim, né? E isso daí é uma coisa que não é legal, não é uma coisa boa, né? E a gente tem que sempre olhar a pessoa como ela é, e um ser que está aqui também conosco no planeta Terra, tendo as mesmas oportunidades assim de crescimento, de evolução, e que tem o mesmo objetivo. Quando eu estava falando um momento, eu me recordei quando ele fala que muitas vezes você começa a rotular a pessoa assim como bonzinha, né? Boazinha, perfeita, qualquer coisa assim. E aí quando você descobre uma falha, você fica muito decepcionado. Então eu me recordei que quando eu trabalhava na área da saúde e assim, a gente fazia as vacinas e tinha um menininho que eu sempre fazia vacina nele. A mãe sempre me levava e eu fazia vacina. E às vezes outra pessoa ia fazer, ele não deixava, ele chorava, aquela coisa. Então ele falava assim, eu quero a vacina com a Teca, porque a Teca é meu apelido. Eu quero vacinar com a Teca. E então eu sempre fazia vacina nele, aquela coisa toda. Um dia, não sei por que cargas d'água, né, que aconteceu, que a menina chegou, uma outra auxiliar chegou onde eu estava com a criança e a mãe e falou assim, Terezinha, pra que ele falou isso? Aí ele falou assim, Terezinha? E aí a mãe falou assim pra ele assim, filho, Teca é apelido, o nome dela é Terezinha. Esse menino começou a chorar de um jeito, mas de um jeito, gente, que eu não conseguia consolar o menino. E vocês acreditam que ele não deixou eu fazer a vacina mais nele? Porque eu não era mais a Teca, eu era a Terezinha. Então, gente, foi uma coisa assim que eu tive que fazer um trabalho grande na cabecinha do menino para ele voltar a falar comigo. Exatamente por quê? Porque ele achava que a Teca, eu não sei o que era, e a Terezinha era uma coisa assim completamente diferente. Então, rótulo é exatamente isso. O apelido é um rótulo, né? E muitas vezes causa realmente, né, Antônio, essas decepções nas pessoas. História interessante essa. Mas tirando que é uma criança, né? A criança precisa ser orientada e auxiliada. Mas nós, já adultos, que ainda somos crianças espirituais, necessitamos aprender a olhar para o outro sem um julgamento. Porque o rótulo, ele acaba se tornando um julgamento. E lembrando de Jesus, Jesus nos recomendou
que não julgássemos os outros. É importante observar os outros? Sim, é importante, mas saber observar para aprendermos sempre mais. Se o outro está vivendo de uma maneira não muito boa, você verifica aquilo, mas sem julgamento, sem apontamentos, sem rotular, sem dizer fulano é isso, fulano é aquilo, ou é bonzinho, ou é maldosinho, usando sempre esse diminutivo. Nós sempre vamos colocar essa coisa da polarização, né? Ou é uma coisa ou é outra. E na realidade somos espíritos eternos, imortais. Usando a palavra eterno não é muito adequado, porque eterno é só Deus. Nós fomos criados por Deus, então nós temos um início. E esse princípio, ele é espiritual. Espiritual é a nossa essência, é a nossa herança, a herança do Pai, a imortalidade da alma. Precisamos pensar assim e, como espíritas, buscar olhar o nosso próximo sempre como um espírito que é de fato. E assim você saberá a complexidade que é cada um de nós. E nós, observando isso, nós com certeza vamos valorizar aquele pensamento do grande filósofo: conhece a ti mesmo. E essa é a grande sabedoria da vida, conhecer a si mesmo. E sabe, Antônio, você estava falando ali, né, explicando, e me lembrou de um pedaço que ele fala que a gente não conhece, né, porque a gente consegue ter uma visão muito curta. Exato. Do que é agora. E você falando, somos espíritos imortais, então a gente vem e volta, e os nossos vícios, os nossos defeitos, como a Teca falou, que às vezes é defeito, às vezes é virtude, que também falha muitas vezes, porque somos espíritos que renascem e muitas vezes tivemos muitas e muitas experiências e trazemos tudo isso conosco, os defeitos, as vitórias. Então às vezes a gente recai no defeito, recai na vitória. Então assim, é uma visão muito simplista o rótulo, né? É uma visão muito pequena. E aí ontem, não sei porque Carlos Águas, eu queria muito reassistir o filme A Cabana, né? Que para mim é assim, um exemplo de todas as passagens daquele filme, para mim é um grande ensinamento. E aí tem ele no jardim, né, dizendo que ele entra com o Espírito Santo, vamos dizer assim, no jardim. E aquele jardim, ele olhando de baixo, assim, ele dizia assim, é uma completa selva, uma completa bagunça, né? Ele dizia. E ela responde para ele, não é mesmo? É lindo ao mesmo tempo e está totalmente em evolução. E ela fala que aquele jardim é aquela pessoa, né? Reflete que é a pessoa que está ali, ó, aquela bagunça, mas é linda, perfeita e completamente em evolução. E aí a câmera da filmagem, ela sobe como se fosse um drone, assim, vendo de cima. O jardim de cima, que ele não enxergava, é lindíssimo, é perfeito. Não é nem assim bagunçado, ele é perfeito. E aí ele mostra assim, ó, que a visão do homem, ela é muito pequena. Ela está enxergando só aquela situação momentânea, mas ela não traz tudo. Às vezes a gente julga a pessoa, o marido, ou o filho, ou alguma situação, mas você não conhece todo o histórico, ou aquele que está pedinte na rua, mas você não conhece todo o histórico da vida dele. Só nessa tu já não conhece, quanto mais as anteriores. Então, como a nossa visão é muito simplista, a gente não pode de maneira alguma julgar ou rotular, porque a gente não conhece toda a verdade. Além de que tem aquele problema, como você disse, né, Michela, assim, nós trazemos, né, várias experiências e muitas vezes nós estamos aqui nessa experiência agora, num contexto diferente para aprender, para evoluir, né, e aprender uma outra coisa. E aí eu fico pensando assim, né, geralmente com criança, principalmente com criança, às vezes a gente fica assim, mas essa criança é muito rebelde, essa criança é muito rebelde, ela cresce com aquela coisa, né, eu sou rebelde. Já traz, às vezes, né, de outras existências, uma bagagem mais complexa, vamos dizer assim,
E aí ele fala assim, bom, eu sou rebelde mesmo, então eu vou agir como rebelde, né? Então é o grande perigo isso daí da gente rotular. Mas então vamos, né, gente, passar para o nosso estudo, porque senão nós vamos ficar se alongando só nesse texto, né? Só nesse momento espírita. Esse tema é muito bom. É um tema que dá muito para conversa aqui, viu? De fato não somos potes de geleia. De fato nós não somos. Rotular é só os potes mesmo, né? Nós não. Nós, no terceiro domingo, então, estamos estudando o livro Vida e Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar a respeito das visões de Cornélio e Pedro, recomendações do Espírito Mensageiro. É uma lição muito, muito bonita, né, e de bastante ensinamento. Não que as outras não sejam, né, não é assim, mas essa daqui traz assim, uma profundidade, eu acho, né, Antônio? Eu vou pedir, grande valor. De grande valor. Eu vou pedir então para o Antônio ler. Então vamos lá. As visões de Cornélio e Pedro, recomendações do Espírito Mensageiro. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião de uma corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitos esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, viu em visão claramente, cerca da hora 9 do dia, um anjo chegando e dizendo: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e cheio de temor, perguntou: Que é, Senhor? O anjo acrescentou: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a lembrança diante de Deus. Agora, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado em casa de um curtidor chamado Simão, a qual fica junto ao mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou a 2 de seus domésticos e a um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Ao outro dia, seguindo eles o seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora 6. Teve ele fome e quis comer, mas enquanto lhe aprontavam a comida, veio-lhe um êxtase e viu o céu aberto e descer um objeto como se fora uma grande toalha, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. E nele havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz disse-lhe: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De nenhum modo, Senhor, porque jamais comi coisa alguma impura e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não faças tu impuro. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Isso está nos capítulos 1 ao 16, capítulo 10, do versículo 1 ao 16 do livro Atos dos Apóstolos. Esse texto, gente, Caibá vai falar ali mais para frente, ele tem uma sequência. E na sequência, então, daí a gente só vai fazer um breve resumo. Na sequência dessa passagem, Pedro vai até a casa de Cornélio e ele leva consigo mais alguns homens, né? Pedro não vai só com aqueles que vieram buscá-lo, mas ele vai com mais outras pessoas, né, da sua confiança, do seu meio, e ele vai até Cesareia.
Lá chegando então na casa de Cornélio, Cornélio também havia convidado alguns amigos íntimos, né, para receber a Pedro, e mais alguns parentes, né, familiares. Quando Pedro chega então à casa de Cornélio, ele é muito bem recebido, e aí ele pergunta então a Cornélio por que Cornélio mandou chamá-lo, né? E Cornélio então relata para ele a visão que ele teve do anjo, né? Que o anjo veio e pediu para que fosse então até Jope para buscá-lo. E Pedro também acaba relatando a visão que ele teve. E ele então começa a falar pela visão, tudo. Pedro começa então a falar para Cornélio e para aqueles que lá estão sobre a vida de Jesus, sobre os seus exemplos. Levou então a mensagem de Jesus para aquelas pessoas, inclusive para os gentios que lá estavam. E dessa dissertação toda que Pedro falava a respeito de Jesus, ele viu então logo descer então sobre aqueles que lá estavam, inclusive gentios, que já era, porque Cornélio também era gentil, né? O Espírito Santo, e logo alguns de lá, aqueles lá estavam, também começaram a falar em línguas, assim como aconteceu com os discípulos lá no tabernáculo, quando aquela língua de fogo chegou no Pentecostes, né? E eles começaram a falar em línguas. E depois disso, então, acabou acontecendo o batismo daquelas pessoas que lá estavam. Então, é a continuação disso daí, e depois o outro texto nós vamos estudar no próximo terceiro domingo do mês que vem, tá? Então, gente, nesse texto, só assim a título de informação, quando ele fala assim da hora sexta, hora nona, né? Às vezes muitas pessoas podem ficar assim, mas que hora que é isso, né? Então os hebreus, né, eles computavam a hora naquele tempo lá, os hebreus eles computavam as horas de forma diferente da nossa. Então para eles existia o quê? As 12 horas, o dia era dividido em 12 horas, então tinha as 12 horas do dia, as 12 horas da noite. O dia começava às 6 horas da manhã, então eles começavam a contar as horas do dia às 6 horas da manhã. Então, a hora nona, né, no caso que ele estava orando, na hora nona, seriam umas 3 horas da tarde. E a hora sexta, quando Pedro estava orando, era um meio-dia, tanto que ele estava com fome e estavam preparando a comida para ele. Então, era contado assim. E a noite era contada a partir das 18 horas. Das 18 horas até as 22 horas, era contado a primeira vigília. Das 22 horas até as 2 horas da manhã, era contado então a segunda vigília. Das 2 da manhã até as 6 da manhã, seria contado então a terceira vigília. Era assim que eles contavam o tempo, né? Então quando eles falam hora nona, hora sexta, então é a hora contada a partir das 6 horas da manhã, tá? Só para título de informação. Mas seguindo então aqui o texto, gente, um texto, né, Michela, que me chama, uma parte que me chama bastante a atenção, é quando ele descreve Cornélio, que ele diz que Cornélio é um homem piedoso, temente a Deus, e que fazia muita esmola ao povo e de contínuo orava também muito a Deus. E a gente vai perceber que Cornélio, né, esse texto, ele é muito parecido com o texto que nós estudamos no terceiro domingo do mês passado, quando ele fala da ressurreição de Dorcas. Porque Dorcas também era uma mulher piedosa, era uma mulher também que fazia muitas obras, que também fazia muita caridade, muita esmola, né? Eles falam aqui esmola, e por isso ela teve também o merecimento, né, da espiritualidade de levar Pedro até ela e ele então trazer ela de volta. E aqui é a mesma situação, né? Cornélio também temente a Deus, piedoso, orava, e ele recebe então o auxílio do anjo para que ele receba aquilo que ele pedia em oração. Que o que ele pedia em oração, gente, ele era um homem rico, era um homem poderoso, porque ele era um centurião, então ele tinha poder. Então o que ele pedia? Ele pedia, na verdade, a vida eterna, o conhecimento da vida eterna. Por isso até que
Pedro vai lá e fala de Jesus e fala da vida eterna, não é, Michela? E o mais importante, assim, que eu também pego desse pedacinho que tu leu agora, e que ele fala ali, né, que Deus ouviu ele devido a essas orações, devido ao jeito que ele era de uma pessoa boa e que dava esmolas. Então Deus, de novo, e Jesus, que foi todo o ensinamento de Jesus foi baseado nisso, e aí a gente pode até trazer para os dias de hoje, ali com Allan Kardec, com o Evangelho, que nós vamos falar sobre isso também. Ele nos remete que a necessidade não é apenas ser uma pessoa boa, que nem o Antônio falou no comecinho, né? Não é só ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa boa e trabalhar para o bem do próximo. Então, essas duas coisas, o reino de Deus, vamos dizer assim, está ligado com essas duas situações. A conexão sua com Deus o tempo inteiro, a sua oração com Deus, a sua conversa com Ele, porque nada é decidido sozinho, você não deve decidir nada sozinho na sua vida, sempre com Jesus e Deus no seu coração. E os seus atos, o que você está fazendo. E é por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz que fora da caridade não há salvação. Ele fala também o homem de bem, ele fala das leis imortais, a lei de Deus, da natureza. Então ele vai traçando um perfil da pessoa, que é o nosso objetivo final, vamos dizer assim, talvez não nessa vida, mas é o nosso objetivo de desenvolvimento, que é nos tornar uma pessoa boa, um homem de bem e ajudar ao próximo, sempre estar apto, sempre ter a ação de fazer alguma coisa. Por isso que fora da caridade não há salvação. E aqui ele explica que a caridade, ali a Teca falou na leitura de esmolas, né? Naquela época tinha muito isso, mas hoje a caridade, até naquela época, não é só dar o dinheiro ou dar a comida. A esmola é muito mais do que isso, gente. A esmola é o ato de eu pegar a minha sabedoria e transferir para aquele que ainda não tem. É de repente de pegar a minha esperança e dar àquela que não tem esperança. É eu conseguir orar por aquela situação. Veja só, Pedro, ele não foi dar dinheiro, ele não foi dar sustento para Cornélio quando ele foi à casa. Ele foi dar sabedoria, ele foi transportar o que ele aprendeu com Jesus para Cornélio. E isso é caridade, isso é trabalho, isso é ação, isso é estar ligado ao próximo. Então, às vezes a gente fica, puxa, mas eu não tenho condições. Você tem condições de à noite se afastar e orar por aquela pessoa. Isso é um auxílio, isso é uma caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque fora da caridade eu infrinjo a primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas, que é a conexão que acabamos de falar, e ao próximo como a ti mesmo, é o auxílio. Não é isso, Teca? É exatamente isso, Michela. E aí quando você fala, né, dessa conexão e fala dessa comunicação, né? Então a gente vê assim no texto que quando o anjo se apresenta, né, a Cornélio, ele fala realmente isso daí: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a lembrança diante de Deus. Quer dizer, por quê? Porque Cornélio, ele tinha essa conexão, ele se comunicava exatamente com Deus. E isso nos leva então a entender a questão 659 do Livro dos Espíritos, né? Como é que é, Antônio? 659. Qual é o caráter geral da prece? E os espíritos responderam: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, nós observamos aqui
que Cornélios é um homem rico. E lá no capítulo onde Jesus fala da parábola do homem rico, Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que salvar-se um rico. Então, Cornélios, possivelmente, ele acreditava nisso também, dessa dificuldade de um homem rico se salvar. Na doutrina espírita, nós trabalhamos de forma diferente. Nós temos essa bandeira: fora da caridade não há salvação. Mas salvar-se para quê? Quando você se salva para executar algo. Não é para viver na ociosidade. É para servir. E servir ao Pai, servir a Deus. Porque quando Jesus diz que não tinha nenhuma pedra para recostar a sua cabeça, era alguém que era desprovido de coisas materiais, e você, possivelmente, como eu penso, você vai desconhecer alguém que tenha servido mais no mundo do que Jesus. Jesus é o exemplo máximo de servidor. E servir é estar em conexão com Deus. É servir ao outro. E estar em conexão com Deus é ter humildade no coração. É estar em oração. E estar em oração, como disse na resposta dos Espíritos, é louvar. E louvar é dentro das leis, está dentro da lei de adoração. Nós aprendemos em doutrina espírita que a lei diz assim: nascer, morrer, renascer. Assim é a lei. Você pode até não acreditar, porque nós temos muitas crenças. Porém, você vai acreditar em mim quando eu disser para você que só tem um caminho. E esse caminho está em Jesus. E esse caminho é buscar viver através dos exemplos de Jesus. Isso não quer dizer que você vá viver dentro da sua religião como se fosse um sacerdote ou como se fosse qualquer liderança religiosa. Isso quer dizer que você vai viver com humildade, em oração, viver como um homem comum no mundo, mas buscando servir. Como Cornélios buscava servir, um homem de casta rica, uma pessoa que tinha poder, que era um centurião, mas que era temente a Deus. Entenda temente a Deus como alguém que obedecia às leis. Até onde ele entendia como lei de Deus. Era esse homem, Cornélios. E esse homem recebeu a visita do anjo, recebeu a visita de um espírito, aonde ele pôde sentir a presença de Deus naquele instante. E esse espírito, esse anjo, o recomendou estar com Pedro, que Pedro era aquele que obtinha o conhecimento desta luz chamada Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É bem isso, Antônio. E Carbar, ele vem falar aqui, né, no texto aqui, dizendo que a caridade e a prece são as duas alavancas que removem as mais pesadas barreiras e nos conduzem a Deus. Mas a gente sempre tem que pensar que a prece, gente, ela tem que ser uma prece ativa, né? Não pode ser aquela prece de contemplação. Sincera e do coração. Sim, e ela tem que ser ativa. Você tem que, é a mesma coisa da gente sempre coloca assim aquele exemplo do estudante, né? Ele ora: ai, Senhor, me ajuda a passar na prova, ajuda a passar na prova. Mas tem que estudar. Nós temos 2 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo que nós recomendamos aqui, seja estudado. A respeito da prece, né? Exatamente, a respeito da prece. Nossa, pedir e obterei isso. Você pode pedir, você vai obter, mas você tem que se esforçar. Você tem que fazer a tua parte, né? Faça a tua parte, né? Que eu também faço a minha. É bem assim, a gente não pode só ficar também na contemplação e mais nada. E a gente não se mexer. A gente vai ver também de uma virtude, né, que Cornélio tinha, que era
piedoso, era a piedade, né? Ele era um homem. Aí você fica pensando se a piedade, mas o que é a piedade, né? E no capítulo 13 do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, tem o Espírito Miguel, e ele vai nos trazer um texto a respeito da Olha piedade. O Miguel participando aí. Olha o Miguel aqui participando, tá vendo? Ô Miguel! E aí, a brincadeira, né? O Miguel é que faz parte do segundo domingo, ele esteve aqui domingo passado, né? Um grande amigo, Nossa, uma pessoa grande fantástica, amigo. né, Antônio? Nossa, admiro muito o Miguel, tem muito conhecimento, tem uma cabeça ótima. Mas aqui o Miguel aqui, espírito, né? Ele vai nos falar que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Olha que coisa, gente, mais linda, né? É a irmã da caridade que vos conduz, então, a Deus. E aí ele vai dizer, gente, que vai nos remeter muito ao Cornélio, a pessoa do Cornélio, como ele era, e também aquilo que a Michela falou agora há pouco. Ele vai dizer assim, ó, o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o orgulho e o egoísmo, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arrancar lágrimas de simpatia. Então, gente, isso é a piedade. E a gente via que Cornélio era essa pessoa. Ele era piedoso, por quê? Porque ele fazia as vontades, ele cumpria com as leis de Deus. Ele, como ele diz assim, olha, ele era temente a Deus com toda a sua casa, quer dizer, todos ali à sua volta eram temente a Deus, quer dizer, seguiam as leis de Deus, e por conta disso também pensava no próximo, uma vez que ele fazia a caridade, né? Então, é uma virtude, a piedade é uma virtude que nós também temos que estar sempre atenta a ela, né? E mais para frente, aqui do texto, ele vai dizer então que quando Pedro, na sexta hora lá, ele teve fome, quis comer, mas aí ele subiu até o eirado lá, que é como se fosse um terraço. Ele sobe então nesse eirado para orar, né, fazer as suas orações, quando então ele é tomado, ou veio-lhe um êxtase. O êxtase, gente, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas eu vou deixar uma liçãozinha para casa, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 439 até a questão 446, Kardec vai tratar exatamente desse tema, êxtase, tá? E ele vai fazer na 455, ele vai fazer um resumo teórico a respeito de sonambulismo, de êxtase e de segunda vista. E aí a gente vai entender bem o que é esse, por que Pedro entra nessa situação de êxtase, e ele vê então essa figura, como se fosse uma grande toalha, né? Outro lugar fala que é um lençol, um grande lençol, onde ali estavam vários quadrúpedes, répteis, aves, né? E Deus fala para ele então para que ele coma, mate e coma. E ele diz que ele não vai comer aquilo lá porque é impuro. E aí a gente vai entender, a partir desse momento, então a gente vai entender bem as duas visões. O que aconteceu com a visão de Pedro e a visão de Cornélio, né? Porque ele fala assim que ele não vai comer nada que seja impuro. E a gente sabe que os gentios eram considerados essa raça impura, né? E aí então ele vai falar assim, não vou comer porque nada é impuro, e Deus fala para ele assim, e o anjo fala para ele então que nada daquilo que é feito, dado por Deus é impuro, né, Michela? É bem interessante essa visão de Pedro, né? Essa alegoria da visão de Pedro, porque ali ele fala da diversidade. Então ele fala que o homem não pode tornar impuro o que Deus tornou puro. Então ele, além disso, é o julgamento também, né, Antônio, que tu comentou lá no começo da nossa conversa toda. Então essa diversidade, como a Teca falou, lá os gentios eram considerados impuros. Então ele está dizendo assim,
Não existe impureza. Pedro, vá e auxilie quem quer que seja, independente da situação, trazendo para os dias de hoje, gente, independente da raça, religião, da situação social, se a pessoa está limpa, está suja, se é pobre, se é rica, se está com sofrimento, não. Vá e ajude. Não existe impureza. O impuro está na nossa mente, está no nosso julgamento. Não foi isso que Deus nos deu. Ele nos deu esse amor para ajudar quem quer que seja, sem preconceitos, né? Quando ele falou que ele mostrou todos os animais, aves, o que é aquilo? Ele está mostrando a adversidade que nós temos. Nós temos no planeta pessoas, animais, plantas de todos os tipos. Nós temos a diversidade. E se está aqui, é um presente de Deus. Deus assim o quis. Então que o homem não torne isso impuro, porque não existe essa. Deus, se assim o colocou, é por algum motivo, por algum auxílio. E nós não devemos julgar isso, devemos sim ajudar a todos ao que der o nosso alcance. Essa é a visão de Pedro, e é por isso que daí ele vai à casa de Cornélio, que lá na época era impuro, mas se sentiu bem. Por quê? Porque ele entendeu a lição que o anjo trouxe para ele, que todos são merecedores da palavra, do conforto e da esperança. Jesus, como ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, o que nós, humanos, consideramos impuros, são os doentes, que precisam de auxílio mais do que todos. E aí Jesus nos trouxe esse exemplo, né, Teca? Sim, é bem interessante tudo isso daí, o que você disse, Michela, porque realmente nós estamos aqui para auxiliar independente de cor, credo e raça, né, Antônio? Principalmente porque se eu for auxiliar só os do meu time, é fácil, não é? Todo mundo pensando a mesma coisa. Nós temos que auxiliar justamente o diferente, aquele que nos desafia. Porque lá no Sermão do Monte, Jesus já havia dito, né? Se quiseres ser bom, ama o teu inimigo. Ama aquele que te calunia. Se quiseres ser bom, se quiseres ser perfeito. Porque é fácil. Aí ele diz assim também, né? Porque as pessoas de má vida também se amam. Também se amam, amam-se umas às outras. Então, que diferença tu faz? Nenhuma. Pense nisso. Pense bem. Esse quadro que a própria Michela trouxe, esse quadro alegórico, né, de que nós não podemos tornar impuro aquilo que Deus criou, porque tudo que Deus criou está dentro da sua pureza. Quando nós não conhecemos e nós fazemos os nossos próprios julgamentos, achando que detemos todo o conhecimento, só porque não sabemos o que é, nós julgamos, fazemos, e aí nós temos o preconceito. Precisamos nos dedicar mais, precisamos aprender sempre mais, para estarmos juntos de Deus. Não nos esqueçamos jamais disso. Precisamos ser humildes. Humildade significa reconhecer em si mesmo a necessidade de aprender, de buscar o conhecimento. Essa necessidade. E Cornélios, ele possuía muita coisa. Cornélios era um homem rico, era um homem de casta, era uma pessoa que tinha muito poder, mas não foi isso que o aproximou de Deus. O que o aproximou de Deus e o que levou o anjo vir até ele e indicar Pedro para que fosse revelado para ele a doutrina de Jesus foi justamente a oração e as suas obras. Aquilo que ele fazia. Quando ele fazia, ele representava a Deus. Porque quando você faz o bem, é Deus que está em você executando esse bem, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir. É Deus que nos utiliza para fazermos o bem. Então, busque servir, porque Jesus já nos havia dito que não possuía nenhuma pedra para recostar a cabeça, mas ele serviu e foi o exemplo maior de servir, e é o exemplo maior de servidor
além de ser o nosso mestre e irmão mais velho. E Caibara, ele vem falar aqui no final, concluindo, né, todo esse resumo que ele fez aqui, ele conclui dizendo assim, reafirmando que a caridade é a âncora da salvação. Então, quando a gente fala na caridade, às vezes a gente pensa sempre assim, em dar um pacote de arroz, dar um dinheiro, não, a caridade é muito maior, é muito mais ampla, né? É você sair de si mesmo para o outro, é você dar seu ombro, emprestar seu ouvido, é você auxiliar o outro naquilo que ele necessita, tanto em palavras às vezes de conforto, de auxílio. Então, sem você amar o seu próximo como a si mesmo, você não vai conseguir fazer toda essa caridade, porque Jesus fala que você tem que ser beneficente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Nós vamos passar agora, gente, era muito mais coisa que a gente tem que relatar a respeito disso daqui, o tema é riquíssimo. Mas o tempo né? não O tempo dá. é que não dá. Mas a gente vai passar agora, então, para a reflexão espírita com o Zé Antônio, quando ele vai nos falar, então, do mecanismo de cura. Olá, amigos. Estamos aqui para darmos continuidade às reflexões espíritas tão importantes para nossas vidas. Nós falamos sobre milagres há alguns programas atrás e hoje nós gostaríamos de apresentar o que Allan Kardec, através dos espíritos superiores, nos lega como profunda e importante contribuição na questão do magnetismo, das curas. Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vai nos falar das curas espirituais através de 3 modelos. Do magnetismo humano, quando a pessoa é dotada de tanta energia que ela pode curar. Então, porque as energias para curarem, elas precisam ter qualidade. Quanto mais puras, mais possíveis de serem instrumentos de cura. Não basta ter muita energia vital, não basta ter muito fluido mediúnico de cura, é necessário que tenha qualidade. É necessário muita ação dentro do movimento da cura. Então Allan Kardec divide esse movimento, esse magnetismo, em magnetismo humano, que só depende do indivíduo, então não é mediúnico, é anímico, é a energia do indivíduo que se irradia em direção à pessoa, podendo beneficiá-la. O magnetismo espiritual, que é quando os espíritos ou o espírito vem diretamente agir sobre a pessoa que pediu, que orou, ou por quem alguém pediu, vem agir sobre aquela pessoa, vai agir à distância, que nos dá essa confiança de podermos orar a Deus, a Jesus, pedir aos benfeitores que possam interceder por alguém que a gente está rogando. À distância, eles vão lá, o espírito diretamente. E o misto, que é o mais comum nas casas espíritas, é o médium sendo assessorado por entidades espirituais que vão dar qualidade aos seus fluidos e vão dar até mais potência aos seus fluidos, trazendo o benefício para as pessoas que vão a qualquer casa religiosa. Eu falei casa espírita, mas qualquer religioso que impõe as mãos, pode ser uma benzedeira, pode ser um padre, pode ser um bispo, pode ser o pastor de uma igreja, desde que a pessoa ore por alguém, ela estando envolvida por uma entidade espiritual que participa daquele momento, ela então estará oferecendo o que Allan Kardec chama didaticamente de magnetismo misto, quer dizer que tenha magnetismo humano assessorado, potencializado pelo magnetismo dos espíritos que estão ao seu redor. Então nós vamos exemplificar para que essas lições fiquem bem gravadas em nós. Vamos falar no magnetismo humano. Falar em magnetismo humano de cura é impossível sem falar em Jesus, o celeste amigo, porque Jesus é um espírito puro, então ele não precisa ser médium de alguém. Diz Allan Kardec no final da Gênese, se Jesus era médium de Deus, porque ele é o espírito mais puro que pode chegar a uma evolução espiritual. Então ele não precisa de um espírito superior a ele.
Então Jesus irradiava do seu próprio magnetismo e curava, os seus fluidos curavam. Então nós vamos ter passagens magníficas no Evangelho, que Jesus curava impondo as mãos, curava à distância, mostrando a sua capacidade, seu magnetismo humano, porque ele estava encarnado, porque estava dentro de um corpo físico. Mas Jesus, naturalmente, fora do corpo físico, como espírito puro, faria o mesmo movimento, traduzindo em cura da mesma maneira. Então nós temos a cura dos 10 leprosos, quando Jesus atravessava, ia da Galileia para a Judéia, atravessava Samaria, e ele é abordado numa estrada por 10 leprosos que estavam à distância, suplicando: mestre, mestre, por favor. E Jesus para aquela comitiva, né, que caminhava, e pergunta: o que vocês querem? E um deles responde: em nome dos 10, nós queremos que o Senhor nos limpe. Então Jesus diz que eles voltam então que vão então no caso à justiça, né, que seria aos judeus, a se reinscreverem como entre os vivos, né, porque os leprosos eram considerados semi-mortos. Então vão lá e façam conforme está escrito nas leis, apresente-se aos sacerdotes. E assim eles fizeram, eles viraram, começaram a andar, e assim, enquanto isso eles foram se vendo limpos no caminho. Então o magnetismo de cura de Jesus era tão profundo, gente, era tão puro, que à medida que eles iam andando, a lepra foi desaparecendo. E um deles volta para agradecer, o que deixa um profundo, também um grande ensinamento, que é quando Jesus pergunta: não eram 10? Só um voltou para agradecer, e justo um samaritano, quer dizer, não era nem judeu. Então é importante, vocês veem aí o que é o magnetismo humano, quer dizer, de um espírito encarnado. Eu tenho um caso que me marcou bastante. Eu atendi no posto de saúde aqui na unidade básica em Cambé, onde eu moro, onde já me aposentei lá da universidade e da saúde pública. Eu atendi uma vez um moço muito simpático. Ele entrou forte, vigoroso, bem vitalizado. Ele entrou no meu consultório e disse assim: doutor, eu só vim buscar uma receita para o meu pai. E eu falei: pois não, receita do que é? Peguei a ficha e vi que realmente a ficha era no nome do pai dele. E ele tomava há muitos anos aquele remédio para pressão, eram vários remédios. Enquanto eu fazia a receita, eu observava que ele estava sorrindo. Aí ele olhou para mim e falou: o senhor está observando que eu sou feliz? Eu falei: eu estou observando. Eu falei: o que aconteceu? Uns 2, 3 anos, doutor. Daí ele falou: eu sou protestante de uma das igrejas protestantes, não era batista, adventista, é uma também bastante conhecida, e ele tocava clarinete na igreja. Então ele disse que todo domingo ele ficava ensaiando em casa para a noite ele ir no culto, apresentar aquelas músicas. E um dia ele estava ensaiando e ele escutou um barulho, ele estava no quarto, escutou um barulho na sala, um ruído estranho, ele disse que era meio surdo. E ele correu para a sala e ele viu o filho dele eletrocutado, estava com os 2 dedos na tomada, e eletrocutado, estava assim pálido, sem vida. Ele pegou a criança dele, pôs no colo, saiu na varanda, e quando ele percebeu que não daria tempo para salvar o filho dele, ele ali se ajoelhou, orou a Deus, orou a Jesus, pedindo que fosse feita a vontade do Pai, mas que se pudesse, que o filho dele pudesse ser salvo. E ele disse que sentiu sair de si uma energia. Ele falou: nossa, parece que eu dei um choque no meu filho. O meu filho estremeceu e voltou assim. E imediatamente voltou a respirar e o seu coração voltou a bater. Eu recolhi-o para dentro de casa completamente são, curado, normal. Então ele tinha todas as energias necessárias para curar, a fé necessária para dar um impulso àquele magnetismo, o destino daqueles fluidos que era o Filho e o amor que ele tinha pelo Filho e o amor a Deus. Então ele, ali através do magnetismo humano, ele curou o próprio Filho, nos fazendo recordar Jesus, que dizia: vocês podem fazer essas mesmas coisas que eu faço e muito mais. Outro magnetismo é o espiritual, é dos espíritos diretamente sobre as pessoas. E isso é interessante quando a gente lembra daquele encontro do centurião com Jesus.
quando ele se aproxima de Jesus e fala: meu servo está doente e eu quero muito bem esse servo, eu não gostaria de vê-lo perecer. E Jesus fala: vamos à sua casa. E ele fala: não precisa ir, eu comando 100 soldados e sei que se eu der uma ordem, qualquer um deles, eles obedecerão. Sei que o Senhor comanda uma legião de espíritos, de anjos, e que se o Senhor der uma ordem, eles curarão meu servo. O que faz com que Jesus exclame: jamais vi tamanha fé nesse tempo aqui em Cafarnaum quanto a deste homem. Aí ele olha para aquele centurião e diz: pode ir para casa, que o seu servo já está curado. E já estava, conforme o testemunho daqueles que aguardavam o seu patrão chegar em casa, dizendo que ele já estava curado. Então esse magnetismo provavelmente foi aqueles espíritos que vieram naquele cortejo espiritual junto com Jesus, que foram lá curar, embora o próprio Cristo pudesse ter curado por mais quilômetros que fosse a casa do homem. Mas muito provavelmente aquele cortejo de espíritos que acompanharam Jesus estavam lá curando o servo daquele centurião. E em terceiro é o magnetismo misto, que é a gente na boa vontade, cheio com muitas deficiências, mas com aquela intenção de ser útil, nós elevamos nossos pensamentos, impomos nossas mãos, irradiamos sobre as pessoas que nos procuram, que pedem nosso auxílio ou que vão à casa espírita, sabendo que seremos apenas um dínamo, propulsor de uma energia que virá das entidades maiores. Nós seremos como uma bateria, eles nos carregam de energias melhores, nós irradiamos para a pessoa recolhe aquele benefício, os espíritos vão embora e nós voltamos a ser o que nós éramos. Então ali é o magnetismo misto, onde mistura a energia espiritual com a energia humana, que também é espiritual, porque nós somos espíritos dentro do corpo físico. Mas fica aí, então, esse raciocínio que Allan Kardec nos apresenta para que nós compreendermos e para nós fortalecermos a nossa fé, sabendo que podemos orar com a certeza de que podemos ser beneficiados onde quer que estejamos. Obrigado. Está aí a mensagem do Zé Antônio, né, falando sobre o mecanismo da cura. E se a gente for aqui enumerar, são tantos exemplos, né, que a gente já viu a respeito de pessoas que às vezes são curadas e assim, por esse mecanismo ou da prece, né, dessa troca de energia, desse magnetismo, né, Michela? E Zé Antônio, ele faz um resumo de tudo que a gente falou, né, desde o princípio. Ele fala ali sobre a oração, a conexão com Deus. Ele fala ali da caridade, de você doar o seu magnetismo, assim como os espíritos doam para nós também e nos auxílio. Ele fala da fé, da cura à distância, que nada mais é do que essa conexão com Deus e essa fé em estar com Ele, em saber que Ele está conosco. Então, desse magnetismo todo, então ele cura, ele faz um resumo, gente, de tudo que nós falamos até agora, desse amor maior que é o amor de Deus. Mesmo que a gente não enxergue tudo, mesmo que a gente não compreenda tudo. E ele fala, ele mostra também que tudo é essa simpatia, esse magnetismo, essa vontade de querer bem ao próximo, que cura o próximo. E quando ele falou ali que Jesus nos disse, né, e o Zé Antônio lembrou a gente que vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Porque está tudo ligado ao amor, né, Teca? Exatamente. A gente vai nos despedir, né, Antônio? Pode se despedindo. A tua fé te curou, assim disse Jesus. Um bom domingo, Deus te abençoe, muita paz. Bom domingo a todos, que o amor de Deus realmente invada os nossos corações todos os dias. A gente só vai encerrar, antes de encerrar, né? Eu só quero fazer uma lembrança aqui. No dia 15 de abril agora, né, completou-se então 160 anos do primeiro lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que naquela época, né, em 1864, ele foi lançado como nome de imitação do Evangelho, né, e na época ele tinha, parece que 25 capítulos. Em 1865, então,
ele passa a levar o nome então de Evangelho segundo o Espiritismo, contendo então 28 capítulos. Então, dia 15 de abril fez 160 anos do primeiro lançamento do Evangelho. E na quarta, né, na quinta, dia 18 de abril de 1857, então foi lançado o Livro dos Espíritos, né? E que ele está completou agora, dia 18, 167 anos. E a gente fala que é o marco, então, do nascimento da doutrina espírita. Fica aí, então, a informação. Bom domingo a todos, uma boa semana, que Jesus nos abençoe. Muita paz. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.